Bom dia, meninos do oitavo ano, do nono ano, perdão. Opa, tô confuso. Bom dia, meninos do nono. Na última aula nossa, nós estávamos falando sobre um assunto de química, que é as reações químicas. Vocês aprenderam que toda reação química, ela envolve reagentes que vão se tornar produtos, tá? Então, de cá a gente conta os reagentes e de lá o produto, como esse exemplo aqui, ó, um átomo de carbono mais uma molécula de gás oxigênio, que é o O2, eu vou formar um átomo, né, uma molécula de gás carbônico, CO2. Então, sempre quem está do lado de trás da seta a gente chama de reagente, quem está depois a gente chama de produto, tá? Esses numerozinhos que tem embaixo nós aprendemos que são os índices, que dão a quantidade de átomos. Então, aqui tem o índice 2, está falando que tem 2 átomos de oxigênio. Aqui tem um índice nenhum, ó. Tá vendo que não tem nada aqui na frente do H, nenhum númerozinho aqui embaixo? Quando não tiver nenhum número embaixo do carbono, quer dizer que só tem um carbono. Porque o número 1 não precisa ser representado, só a letra já fala que tem um carbono, tá? Então, isso aqui é o índice de número de átomos. Quando tem um número grande na frente da letra, né, do átomo ou da molécula, isso aqui é chamado de coeficiente. O coeficiente ele vai indicar o número de moléculas que tem, não é número de átomos. Então, 2 quer dizer que tem 2 H2. Não é só um H2, uma molécula de gás oxigênio, a gente vai ter duas, tá? Quando não tiver nenhum número aqui na frente, quer dizer que é 1. Só tem uma molécula de gás oxigênio. E aqui, 2 quer dizer que tem duas moléculas de H2O, que é a água. Duas moléculas de água. Então, isso aí a gente aprendeu, né? Aprendeu também que o que está entre parênteses na frente dos átomos ali, das moléculas, é o estado físico. Se for S é sólido, se for G é gasoso, se for L é líquido, se for AQ é aquoso, tá? Na última aula a gente aprendeu essas questões, falamos da fotossíntese também, que era a principal reação química do planeta, porque ela produz energia, né, que é a glicose para todos os seres vivos heterotróficos, e produz o gás oxigênio também para todos os animais e seres vivos aeróbicos. Bom, na última aula também nós falamos sobre reações químicas e classificações delas. Elas, quanto ao calor, ela pode ser classificada em duas formas. Ou você chama ela de exotérmica ou endotérmica. Nós aprendemos que as exotérmicas, exo significa fora no latim e endo significa dentro. Então, térmica é calor. Então, exotérmica é aquela que libera o calor para fora, joga calor e aquece o ambiente. E endotérmica é a reação química, quando ela está acontecendo, ela absorve calor. Ela pega o calor do ambiente e deixa o ambiente mais frio. Aí o exemplo que eu dei para vocês de reação exotérmica, que libera calor para o ambiente, foi a da fabricação de sabão, aquele sabão de soda. Sua mãe usa soda cáustica, sua avó, e fabrica esse sabão de bola, tá? Aquele tipo de reação química feita com a soda cáustica, né? Aquilo lá, ele libera calor. Libera tanto calor que pode queimar. Por isso que a pessoa sempre usa luva, usa materiais, né, como madeira, para ela não encostar naquilo, porque senão ela queima, porque a quantidade de calor daquela reação química é muito forte. E existem reações que absorvem calor, que é o caso do exemplo aqui, ó, da formação do cal virgem, tá? Cal virgem, se você pega aqui, ó, o carbonato de cálcio e dissipa ele na formação da reação aqui, ó, do óxido de cálcio e do gás carbônico, quando ele forma essas duas coisas aqui, ele absorve calor, ou seja, fica frio. Quando essa reação acontece para formar o cal virgem, né, a substância do cal, ele faz ficar mais frio, porque absorve todo o calor do ambiente. Bom, essas questões nós vimos na aula passada. Hoje a gente vai focar nas principais leis das equações químicas. A primeira lei da equação química foi proposta por um químico francês muito conhecido, que é o Antoine Laurent
Lavoisier. Esse nome, esse sobrenome dele é muito importante na química, Lavoisier. O Lavoisier ele é considerado o pai da química moderna. Por quê? Porque ele descobriu uma lei chamada Lei da Conservação das Massas. Por volta de 1789, ele se dedicou, entre outros trabalhos, a estudar as reações de combustão. Ele permaneceu após a ocorrência de reações químicas, percebeu que após a ocorrência das reações químicas, os reagentes, a massa dos reagentes sempre era igual à massa dos produtos, ou seja, o peso que eu tinha para fazer os reagentes era igualzinho o peso que eu gerava nos produtos. E por isso ele criou essa lei aqui, ó. Ele formulou a lei da conservação das massas, que afirma que a soma de massa do reagente tem que ser igual à soma de massa dos produtos. Tá? E a partir disso ele, né, se criou a frase que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo só se transforma. Através dessa lei de Lavoisier, da conservação das massas. Se a gente observar essa reação química aqui, ó, na queima de carvão, né, ocorre essa reação química aqui. Eu reajo carbono do carvão com oxigênio do ar e ele vai formar gás carbônico. Só que a quantidade de carbono que eu usei e a quantidade de oxigênio que eu usei, ela vai continuar aqui na formação da molécula do gás carbônico. Ou seja, olha aqui, se eu usar 3 gramas de carbono mais 8 gramas de gás oxigênio, eu tenho que produzir 11 gramas de gás carbônico. Quer dizer que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Isso é a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Então, se eu gastei, né, para fazer uma reação química em casa, vou fazer um leite com Toddy, tipo uma reação com leite com Toddy. Se eu usei 3 gramas de Toddy mais 500 gramas de leite, no final, o meu leite com Toddy tem que pesar 503 gramas. Nada pode desaparecer. Tudo tem que estar conservado. Entenderam? Então, a soma das massas dos produtos tem que ser igual à soma dos reagentes. Bom, na mesma época de Lavoisier, por volta de 1800, outro químico francês, o Joseph-Louis Proust, divulgou outra lei, que é a lei da proporção definida. Essa também é muito importante. Segundo ele, um composto químico é sempre formado pela mesma proporção em massa dos elementos químicos que os compõem. Então, existe sempre uma proporção, ou seja, uma medida, um coeficiente para a formação de um elemento químico. Isso tem que ser conservado. É a mesma coisa de vocês, meninos, quando vocês vão fazer alguma receita, pode ser até receita de bolo. Se algum de vocês já se aventurou a fazer uma receita de bolo, pegou lá a caderneta de receita da sua mãe, da sua avó, da sua tia, e foi tentar fazer um bolo, tá? Você vai descobrir que lá existem as proporções. O que são as proporções? As proporções dos reagentes para gerar o produto. Ah, o que é a proporção, professor? A proporção é a quantidade. Quantidade de margarina que precisa para fazer o bolo. Ah, precisa de uma colher de margarina para fazer o bolo. Ah, precisa de 3 ovos para fazer o bolo. Ah, precisa de 3 copos de farinha. Tá vendo? Esse número, 3 copos, né? Uma colher, isso aí são as proporções. E isso é definido, porque se você não seguir a receita certinho, se você mudar lá, em vez de usar, né, 3 ovos, usar só um, o bolo vai sair com outro sabor, vai dar outro resultado, vai produzir outro produto, não vai ser o mesmo bolo. Então, isso que é a lei das proporções definidas. Sempre tem um valor de proporção do número de hidrogênio, número de oxigênio para formar a água. Tá? Essa proporção sempre vai estar definida. Então, isso foi a lei de Proust, que é a segunda lei das reações químicas. A primeira é a conservação das massas, do Lavoisier, que diz que nada se perde, nada se cria, tudo só se transforma na natureza. E a outra é a lei da proporção definida, que não dá para alterar a proporção
dos elementos para a formação de um produto. Porque se você mexer na proporção, você forma um produto diferente. Não é o mesmo. Então, toda vez que vocês forem fazer algo com alguma receita, tem que seguir as mesmas proporções. Não pode alterar a receita. Ah, professor, então se eu quiser fazer um bolo que daria para servir 10 pessoas, eu seguiria a receita lá. Eu tenho uma receita de bolo que faz para 10 pessoas. Faço ela. E agora, professor, eu quero servir o dobro, eu quero servir 20 pessoas. O que eu faria? Como é que você faz se você tem que dobrar a quantidade de produto? Segundo a lei das proporções definida, você tem que dobrar os reagentes. Dobrar todo mundo lá, ó. Você vai ter que dobrar o número de ovos, dobrar o número de leite, dobrar o número de margarina, dobrar o número de fermento, tudo vai ter que ser dobrado. Então, se você mexeu 2 vezes na proporção do produto, você tem que mexer na proporção dos reagentes todos 2 vezes também. Porque essa é a lei das proporções definida. Você tem que sempre conservar a proporção. Entenderam, meninos? É assim que funciona essa lei de proporções definidas. Bom, aí a gente chega em outro conceito químico, que é o conceito de balanceamento das reações químicas. O que seria esse conceito de balanceamento de reações químicas? As reações químicas, elas têm que seguir as leis das equações. Ela tem que ter as proporções definidas aqui dos seus, né, reagentes e do seu produto, e tem que ter o mesmo número de massa ou de átomos, tá, de um lado e do outro. Então, se a gente reparar essa reação aqui, ó, entre essa molécula aqui é chamada de gás metano, né, CH4, com gás oxigênio, que é o O2, eu vou formar gás carbônico e água e calor. Se eu pegar essa reação química aqui e fizer um quadrinho, ó, dos reagentes e produtos, eu vou separar no quadro quem é reagente e quem é produto. Eu vou separar os átomos deles e a quantidade de átomo. Então, vamos lá. Aqui a gente chama de reagente, porque está atrás da seta, tá vendo? Tudo que tiver atrás da seta é reagente, tudo que tiver depois da seta é produto. Então, vamos atrás da seta. Quais são os átomos que estão presentes atrás da seta? A gente tem um átomo de C, que é o carbono, então coloca-se o C aqui. Temos um átomo de H, que é o hidrogênio, coloco o H aqui. E temos o átomo de O, que é o oxigênio, coloco o O aqui. Estão vendo, meninos? C, H e O. Então, eu tenho C, H e O. Tem os 3 aqui. Tá vendo? Agora, vamos passar para o lado do produto. Quais os átomos que vão estar no produto? No produto, eu também tenho C, coloco C aqui. Tenho o O, coloco o O aqui embaixo para ficar no mesmo nível. E H também. Então, eu tenho os mesmos átomos de um lado e de outro. Isso aí é regra, tem que ter. Segundo Lavoisier, nada se cria, nada se perde. Então, não pode ter sumido nada nem aparecido outro átomo aí. Tem que ter os mesmos átomos na reação química. Então, observem aí. Ó, carbono. Carbono, a gente tem quantos? Vamos contar aqui, ó. Ó, carbono só tem nessa molécula aqui, só tem aqui. De cá eu não tenho. Então, qual é o índice que está aqui embaixo? Quando não tem nenhum número, meninos, quer dizer que eu tenho só um. Então, carbono eu só tenho um C de cá. Hidrogênio, H, se eu observar, eu tenho 4. Olha o coeficiente aqui, ó. Ou o índice aqui, ó. 4. Então, H, 4. Oxigênio, eu tenho um índice aqui de 2. Uai, professor, então eu só tenho 2 O. Só que eu tenho 2O aqui, só que eu tenho um coeficiente que está aqui na frente. Esse coeficiente multiplica como se fosse um chuveirinho na matemática. Ó. Ele multiplica 2 vezes 2, esse por esse. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, quer dizer o quê, professor? Que eu tenho um carbono no reagente, 4 hidrogênios no reagente e 4 oxigênios. Vamos observar no produto? No produto, quantos carbonos eu tenho? Só um.
porque não apareceu nenhum número aqui, só tem um C nessa molécula, então só tenho 1. Não tenho C de K, tá vendo? Ó? Só tenho 1. Hidrogênio. Hidrogênio, gente, eu tenho 2 aqui, só que eu tenho um coeficiente aqui que é 2. Então, esse 2 multiplica por esse, 2 vezes 2 dá 4. Agora vamos ver o oxigênio. O oxigênio eu tenho 2 aqui, mas eu tenho 1 aqui, não tenho? Então, é 2 mais 1 vai dar 3, professor? Não. Lembra que tem um 2 aqui? Esse 2 está multiplicando esse cofator e esse, porque está multiplicando a molécula toda, o H2O. Então, eu tenho 2 vezes 1, que está aqui, vai dar 2. Então, eu tenho 2O nessa molécula. E aqui eu tenho mais 2O de K. 2 desse com 2 desse vai dar 4. Então, eu tenho 4 moléculas aí de oxigênio. Então, vamos reparar, olha os números de K. Esses números dos reagentes estão batendo com os números dos produtos? Sim ou não? Se vocês repararem, sim, os números estão iguais. Ó. 1 carbono, 1 carbono, 4 hidrogênio, 4 hidrogênio, 4 oxigênio, 4 oxigênio. Então, essa equação química aqui está balanceada. O que é balanceada? Ela tem o mesmo número de átomos de um lado que está do outro. Então, isso é uma equação química balanceada, em que os elementos estão sempre iguais na sua lei de conservação das massas, né? Bom, quando não acontecer, ou seja, quando você observar que a equação não vai estar balanceada, você vai ter que fazer o balanceamento da mesma. Para balancear equações químicas, a fórmula de uma substância não pode ser alterada, ou seja, você não pode mexer no seu coeficiente. Quando a substância não possui nenhum coeficiente, quer dizer que vale 1. Está aqui falando aqui, ó. Vamos balancear uma equação química passo a passo utilizando como exemplo a formação da água. Então, se observar aqui, ó, a água, eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes e 2 hidrogênios no produto. Ai, professor, tá balanceado, tá certinho. 2H de cá com 2H de lá. Não sumiu nada, não perdeu nada. Mas olha o O. De cá eu tenho 2 e de lá eu só tenho 1. Uai, professor, então sumiu um O. Pode sumir na química? Não pode. Lembra disso. Na lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo só se transforma. Então, não pode ter perdido um O. Está desbalanceada essa reação química. Tem que balancear ela. Como é que a gente vai balancear? A gente vai balancear da seguinte forma. Né? Após verificar a diferença de átomos dos reagentes e dos produtos, a gente vai escolher um dos elementos químicos para iniciar o balanceamento. Para essa equação, sugerimos que a gente escolha o oxigênio, pois ele é o elemento químico que possui diferentes números de átomos entre reagente e produto. Então, olha aqui, a gente vai escolher o oxigênio de K, porque ele está com o menor número. Esse aqui já está com 2, esse aqui só está com 1. Então, eu vou ter que abrir um espaço na reação química para colocar um coeficiente. É o espaço na frente da molécula. Ó. Nesse espaço na frente da molécula, eu vou ter que colocar um número que eu multiplico por 1, que aqui já tem 1. Ó. Que número que eu multiplico por 1 que vai dar 2? Uai, professor, é o número 2. Então, se eu colocar o número 2 aqui, ele vai multiplicar 2 vezes 1 oxigênio, vai virar 2, e aqui já tem 2, não é? Então, 2 com 2 deu certo, eu equalizei. Só que quando eu mexi aqui nesse coeficiente, eu mexi no H também, porque o H sempre está grudado com o O nessa molécula. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho 4 hidrogênios de K, 2 oxigênios de K. E aí, de K está desbalanceado, porque só tem 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Está com um número menor de hidrogênio. Como eu descobri que o hidrogênio está com um número menor, eu vou lá e coloco uma linha no hidrogênio também para balanceá-lo. Aí, que número que eu vou multiplicar pelo coeficiente, pelo índice 2, que vai me gerar um valor de 4? Uai, professor, é o número 2 também. 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênio. Então, aqui eu tenho também 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 4 com 4, bateu. Tá balanceada. E aqui,
2 oxigênio, aqui 2 vezes 1, 2 oxigênio. Então, para a reação ficar balanceada, eu vou precisar de 2 átomos de H2, um átomo só de O2, para formar 2 moléculas de água. Então, é assim que a gente balanceia uma equação química, tá? Então, esse é o resultado. Algumas equações químicas, elas são um pouco mais complexas, como essa reação aí de exemplo, que é a queima do etanol, ó. Esse aqui é a molécula, né, de etanol, na presença do gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Então, você está pegando a molécula de etanol, queimando ela, formando gás carbônico e água. Quando você verificar lá na tabelinha a quantidade de átomos dos produtos e dos reagentes, você vai ver que está desbalanceado. A equação não bate o número desses elementos. O número de carbono e de hidrogênio vai estar com um número diferenciado. Para balancear, você vai ter que seguir essas regrinhas aqui, ó. Colocar os coeficientes. Então, vamos lá. Colocar um coeficiente 2 aqui. Aí, quando eu coloco 2 aqui, eu vou multiplicar pelo carbono, vai virar 2 carbonos. E aqui já tem 2, ó. Então, vai dar certo. 2 vezes 2, 2. Então, bateu. Agora, o carbono eu já arrumei. Aí, só quando eu coloco 2 aqui, eu mexo no oxigênio, ó. 2 vezes 2, 4, que vai para 4. Mais 1 que está aqui, vai dar 5. Então, o oxigênio está bagunçado. Aí eu vou seguir uma regra que é sempre assim. Eu sempre vou seguir uma regra de começar a balancear sempre pelo carbono e outros elementos. Depois eu vou passar para o hidrogênio e o último que eu vou mexer é o oxigênio. Então, a gente faz aqui para corrigir o carbono. Depois, corrige o hidrogênio, porque o hidrogênio de cá tinha 6 e de lá só tinha 2. Então, eu coloco um 3 aqui, o 3 fica 2 vezes 3 dá 6, bate com 6 de cá. E agora, por último, eu corrijo o hidrogênio, o oxigênio, porque de cá eu tenho 3 vezes 1, 3, mais 2, né? Dá 5, né? Não, 3 vezes 1, 3, mais 4, né? Dá 7. Então, eu tenho 7 de cá e de lá eu não tenho 7. Para ter 7 de lá, eu tenho que pôr um 3 aqui, porque 3 vezes 2, 6, mais esse que está aqui, ó, 7. Então, eu tenho 7 aqui, 7 aqui. Então, aqui eu consegui balancear, colocando um número 2 aqui, um 3 aqui e um 3 de cá. Aí, essa equação agora está balanceada. Então, essa é a forma de balanceamento das reações químicas, meninos. Sempre a gente tem que colocar coeficientes para balancear e organizar a molécula. Então, para essa equação estar balanceada, eu vou precisar de uma molécula do etanol, uma molécula dessa aqui do etanol, mais 3 moléculas do oxigênio, para formar 2 de gás carbônico, mais 3 de água. E assim a equação química está balanceada segundo as leis de Proust e de Lavoisier. Então é isso. Então nós terminamos a aula de hoje com esse balanceamento de equação química. Na semana que vem a gente continua falando das classificações das reações químicas, ok, meninos? Então até o nosso próximo encontro na semana que vem.